Boa tarde, docente. Chamo-me Naira Cecília Mavi, estudante de Contabilidade e Auditoria. Neste vídeo, irei falar da norma contabilística e de relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Este presente trabalho está organizado da seguinte forma: encontrando primeiro o objetivo, de seguida o âmbito, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas, erros e, por fim, os exercícios. Irei começar por falar do objetivo da seguinte norma. Esta norma estabelece os critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas. Define o tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações de políticas contabilísticas. E define o tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações das estimativas contabilísticas e correções de erros. Esta norma pretende realçar a relevância e a fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade e a sua comparabilidade com períodos contabilísticos anteriores e com as demonstrações financeiras de outras entidades. Agora, irei falar do âmbito. Primeiro, esta norma deve ser aplicada na seleção e aplicação de políticas contabilísticas e na contabilização das alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e correção de erros de períodos contabilísticos anteriores. Segundo, os efeitos fiscais das correções de erros de períodos contabilísticos anteriores e dos ajustamentos retrospectivos feitos para aplicar alterações de políticas contabilísticas são contabilizados e divulgados de acordo com o estabelecimento da norma contabilística e de relato financeiro 12, impostos sobre o rendimento correntes e diferidos. Políticas contabilísticas. Seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Quando uma norma se aplica especialmente a uma transação, outro acontecimento ou condição, a política ou políticas contabilísticas a adotar para essa transação, acontecimento ou condição serão determinadas por essa norma. 2. Na ausência de uma norma que se aplica especialmente a uma transação, outro acontecimento ou condição, o órgão de gestão deverá usar o seu julgamento para desenvolver e aplicar uma política contabilística que resulte numa informação que seja, por um lado, relevante para as necessidades dos utilizadores tomarem decisões econômicas e, por outro, fiável de tal forma que as demonstrações financeiras, a linha A, representem fidedignamente a posição financeira, o desempenho financeiro e o fluxo de caixa da entidade. B. Reflitam a substância econômica das transações, outros acontecimentos e condições e não apenas a sua forma legal. C. Sejam neutras, isso é, livres de quaisquer influências. D. Sejam prudentes e, por fim, a linha E. Estejam completas em todos os aspectos materiais. 3. Ao fazer
o julgamento referido no parágrafo anterior, o órgão de gestão deve ponderar as fontes a seguir indicadas e considerar a sua aplicabilidade pela seguinte ordem: a. Requisitos nas normas que tratem de assuntos relacionados ou similares. E. Definições, critérios de acontecimentos e conceitos de mensuração para os ativos, passivos, rendimentos e gastos incluídos no quadro conceptual. 4. Ao fazer o julgamento referido no parágrafo 2, o órgão de gestão pode também considerar as mais recentes diretrizes de outros organismos emissores de normas que usem o mesmo quadro conceptual para desenvolver normas de contabilidade e de relato financeiro. E ainda literatura técnica de contabilidade e práticas aceites na indústria, mas desde que este material não conflitue com fontes citadas no parágrafo anterior. Consistência de políticas contabilísticas. 1. Uma entidade deve selecionar e aplicar políticas contabilísticas de forma consistente para transações, outros acontecimentos e condições similares, exceto se uma norma exigir ou permitir a categorização de itens em relação aos quais possa ser apropriado aplicar diferentes políticas. Se uma norma exigir ou permitir tal categorização, deverá ser selecionada e aplicada uma norma contabilística a cada categoria de forma consistente. 2. Os utilizadores das demonstrações financeiras precisam de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências na sua posição financeira, desempenho financeiro ou fluxo de caixa. Assim, devem ser aplicadas as mesmas políticas contabilísticas dentro do mesmo período contabilístico e de um período para o seguinte, a menos que uma alteração de políticas contabilísticas cumpra com os critérios indicados no parágrafo seguinte. 1. Uma entidade deve alterar uma política contabilística apenas se tal alteração, a linha A, for exigida por uma norma, ou a linha B, resultar em informação nas demonstrações financeiras mais relevante e fiável sobre os efeitos das transações, outros acontecimentos ou condições na posição financeira, no desempenho financeiro ou nos fluxos de caixa. 2. As situações seguintes não são alterações de políticas contabilísticas. A linha A. Aplicação de uma política contabilística a transações, outros acontecimentos ou condições que sejam em substância diferentes de outros anteriormente ocorridos. E a aplicação de uma nova política contabilística a transações, outros acontecimentos ou condições que não ocorram anteriormente ou eram imateriais. 3. A aplicação inicial de uma política contabilística de revalorização de ativos de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 13, ativos tangíveis, ou a norma contabilística e de relato financeiro 14, ativos intangíveis, é uma alteração de uma política contabilística, mas deve ser tratada de acordo com as referidas normas ou uma revalorização
e não de acordo com a presente norma. A aplicação de alterações de políticas contabilísticas. 1. Sujeito a limitações indicadas no parágrafo seguinte das limitações, a aplicação retrospectiva, uma entidade deve: a. Contabilizar uma alteração de política contabilística resultante da aplicação inicial de uma norma de acordo com as regras transitórias específicas dessa norma, se existirem. E b. Aplicar as alterações retrospectivamente quando não existirem regras específicas transitórias numa norma referente à alteração de política contabilística resultante da aplicação dessa norma ou quando a alteração da política contabilística é voluntária. 2. Quando uma alteração de uma política contabilística é aplicada retrospectivamente de acordo com o parágrafo anterior, a entidade deve ajustar o saldo inicial de cada componente afetada do capital próprio do período contabilístico mais antigo apresentado e as outras quantias comparativas devem ser divulgadas em cada período anterior, apresentando como se a nova política contabilística tivesse sido sempre aplicada. Limitações à aplicação retrospectiva. Quando for exigida a aplicação retrospectiva conforme parágrafo 1 acima, uma alteração de política contabilística deve ser aplicada retrospectivamente, exceto quando não for praticável determinar quer os efeitos específicos num período, quer os efeitos acumulados da alteração. 2. Quando for impraticável determinar os efeitos específicos de uma alteração de política contabilística em relação à informação comparativa de um ou mais períodos contabilísticos representados. A entidade deve aplicar a nova política contabilística aos saldos dos ativos e dos passivos apresentados no início do período contabilístico mais antigo, em relação ao qual é praticável a aplicação retrospectiva, o qual pode corresponder ao período contabilístico corrente e fazer o ajustamento aos saldos iniciais de cada componente de capital próprio afetada no período correspondente. 3. Quando for impraticável determinar no início do período contabilístico corrente os efeitos acumulados da alteração para todos os períodos anteriores, a entidade deve ajustar a informação comparativa para aplicar a nova política contabilística prospectivamente a partir da data mais antiga possível. Agora irei falar da divulgação. 1. Quando a aplicação inicial de uma norma tem um efeito no período contabilístico corrente ou em períodos contabilísticos anteriores pudesse ter um tal efeito, mas foi impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou possa ter um efeito no futuro, uma entidade deve divulgar. A linha A. O título da norma. A linha B. Quando aplicável, que a alteração da política contabilística foi feita de acordo com as suas disposições transitórias. C. A natureza da alteração da política contabilística. D. Quando aplicável, a restrição das disposições contraditórias. E. Quando aplicável,
a disposições contraditórias que possam ter efeito em períodos futuros para o período corrente e para cada período anterior apresentado, e na expansão aplicável à quantia do ajustamento por cada linha das demonstrações financeiras afetadas. G. A quantia do ajustamento relativa e períodos anteriores aos períodos apresentados na expansão aplicável. E H. No caso de ser impraticável a aplicação retrospectiva para um período específico ou para períodos anteriores aos apresentados, as circunstâncias que tiveram na base dessa impossibilidade prática e a descrição de como e a partir de qual alteração a política contabilística foi aplicada. As demonstrações financeiras dos períodos contabilísticos subsequentes não precisam de repetir essas divulgações. 2. Quando uma alteração de política contabilística de natureza voluntária tem um efeito no período contabilístico corrente ou em períodos anteriores, pudesse ter um tal efeito, mas foi impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou possa ter um efeito no futuro, ou uma entidade deve divulgar. A linha A. A natureza da alteração da política contabilística. As razões por que a nova política contabilística proporciona informação mais relevante e fiável para o período corrente e para cada período anterior apresentado, e na expansão praticável a quantia do ajustamento por cada linha das demonstrações financeiras afetadas. D. A quantia do ajustamento relativa a períodos anteriores aos períodos apresentados na expansão praticável. E E. No caso de ser impraticável a aplicação retrospectiva para um período específico ou para períodos anteriores aos apresentados, as circunstâncias que tiveram na base dessa impossibilidade prática e a descrição de como e a partir de quando a alteração à política contabilística foi aplicada. As demonstrações financeiras dos períodos contabilísticos subsequentes não precisam de repetir essas divulgações. Alterações nas estimativas contabilísticas. 1. Por efeito das incertezas inerentes aos negócios, muitos itens das demonstrações financeiras não podem ser mensurados com precisão, tendo que ser estimados a estimativa envolvente, divulgados baseados nas mais recente e mais fiável informação disponível. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas para incomparabilidade, obsolência de inventários, justo valor de ativos e passivos financeiros, vida útil dos ativos amortizáveis e obrigações por garantias prestadas. O uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial da preparação das demonstrações financeiras e não prejudica a sua fiabilidade. Uma entidade pode precisar de revisão se uma estimativa pode precisar de revisão se houver alterações de circunstâncias nas quais se baseou na estimativa ou se houver novas informações ou mais
ou mais experiência. Pela sua natureza, a revisão de uma entidade não se relaciona com períodos contabilísticos passados e não é uma correção de erro. Uma alteração numa base de mensuração é uma alteração de política contabilística, não é uma alteração de uma estimativa contabilística, quando for difícil distinguir entre uma alteração de uma política e uma alteração de uma estimativa contabilística. A alteração é tratada como uma alteração de estimativa, exceto quando ao referido no parágrafo seguinte, o efeito de uma alteração de uma entidade contabilística deve ser reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. A. Do período contabilístico de alteração, se for esse apenas o período afetado, ou B. Do período contabilístico da alteração e dos períodos futuros, se forem vários períodos afetados. Na medida em que as alterações de uma estimativa contabilística dê lugar a alterações em ativos, passivos ou capital próprio, tal alteração deve ser reconhecida ajustando as quantias dos correspondentes itens dos ativos, passivos ou capital próprio no período contabilístico da alteração. Divulgação. Uma entidade deve divulgar a natureza e o valor de uma alteração de uma estimativa contabilística que tenha um efeito no período contabilístico corrente ou se espera que tenha nos períodos futuros, exceto se for impraticável estimar o efeito nesses períodos futuros. Se for impraticável estimar o efeito de uma alteração de uma estimativa contabilística para períodos futuros, o efeito não é divulgado, mas deve ser divulgado tal fato. Erros. Os erros devem surgir com respeito ao reconhecimento, mensuração, apresentação ou divulgação dos elementos das demonstrações financeiras, as quais não se considera estar em conformidade com as normas e o PGC-NIRF, se estiverem quer erros imateriais, quer imateriais, feitos intencionalmente para atingir uma determinada apresentação da posição financeira, do desempenho financeiro ou dos fluxos de caixa de uma entidade. Os erros descobertos no período corrente são corrigidos antes das demonstrações financeiras estarem aprovadas para emissão. Erros materiais que sejam descobertos apenas em períodos contabilísticos subsequentes são corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras desse período subsequente. 2. Sujeita às limitações indicadas no parágrafo seguinte, uma entidade deve corrigir os erros materiais de períodos contabilísticos anteriores, respectivamente, no primeiro conjunto de demonstrações financeiras autorizadas para emissão após a sua descoberta da seguinte forma. A.
expressando as quantias dos períodos anteriores representados comparativamente nos quais o erro ocorreu e expressando os saldos iniciais dos ativos, passivos e capital próprio do período contabilístico mais antigo, apresentando se o erro ocorreu antes desse período. Limitações à aplicação retrospectiva. Um erro de um período anterior deve ser corrigido através de reexpressão retrospectiva, exceto quando não for praticável determinar quer os efeitos específicos num período, quer os efeitos acumulados do erro. Quando for impraticável determinar os efeitos específicos de um erro em relação à informação comparativa de um ou mais períodos contabilísticos apresentados, a entidade deve expressar os saldos iniciais dos ativos, passivos e capital próprio para o período contabilístico mais antigo, em relação ao qual praticável a aplicação retrospectiva, o qual pode corresponder ao período contabilístico corrente. Quando for impraticável determinar no início do período contabilístico corrente os efeitos acumulados de um erro para todos os períodos anteriores, a entidade deve ajustar a informação comparativa para corrigir o erro prospectivamente a partir da data mais antiga possível. A correção de um erro de um período contabilístico anterior está incluída da demonstração dos resultados do período no qual o erro foi descoberto. Quaisquer informação apresentada para períodos passados, incluindo informação contabilística histórica, é expressada para o período mais antigo que seja praticável. E, por fim, chegamos à última parte explicativa do nosso slide, que é a divulgação de erros de períodos contabilísticos anteriores. 1. Na aplicação do parágrafo 2, erros, uma entidade deve divulgar: a linha A, a natureza do erro de um período anterior. B, para cada período anterior apresentado e na extensão praticável, a quantia da correção por cada linha das demonstrações financeiras afetadas, e no caso de ser impraticável, a aplicação retrospectiva para um período anterior específico, as circunstâncias que estiveram na base dessa impossibilidade prática e as descrições de como e a partir de quando o erro foi corrigido. As demonstrações financeiras dos períodos contabilísticos subsequentes não precisam de repetir estas divulgações. Aqui tenho o resumo do tratamento contabilístico. Temos aqui fatos e desse lado procedimento. Alterações de políticas contabilísticas. É a aplicação retrospectiva, exceto se for impraticável ou se permitido pelas disposições transitórias de nova norma ou interpretação. Alterações de estimativas contabilísticas. É uma aplicação prospectiva, diferente das alterações de políticas contabilísticas, que são aplicações retrospectivas.
E por fim temos euros, que é uma aplicação retrospectiva, exceto se for impraticável. E agora passamos para os exercícios. Temos aqui um exercício que diz: expressão retrospectiva de euros em N. A ABC verificou que alguns produtos vendidos em N-1 foram incluídos nos inventários de 31 de dezembro de N-1 pelo valor de 6.500. Na demonstração de resultados da ABC evidencia. Esse exercício nós encontramos na página 314 do Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique. Temos aqui o ano N e o ano N-1, onde dizem que foram incluídos inventários pelo valor de 6.500. Temos aqui vendas no ano N, 100.004, custo de vendas no valor negativo, por isso está dentro de parênteses, no valor de 86.500. Temos aqui o RAI, onde fizeram 104.000 menos 86.500, que deu 17.500. A sua subtração deu 17.500. Temos aqui imposto sobre o rendimento na taxa de 30%, onde fez-se o 30% de 17.500, que deu 5.250. Fazendo a sua subtração, que é o lucro líquido, foi de 12.250. Então, resumidamente, aqui fizeram 1.100 menos 86.500, subtraíram e deu 17.500 e fizeram 17.500 vezes o 30%, que foi a sua taxa sobre o imposto, do imposto sobre o rendimento, que deu 5.250. Isso, o lucro líquido foi 12.250. No ano N-1 fizeram a mesma coisa. Temos aqui 73.500. O seu custo de vendas temos 53.500. E o seu RAI é de 20.000, que é a sua subtração. Temos aqui o imposto sobre o rendimento na taxa de 30%, que fizeram o 30% de 20.000, que deu 6.000. E temos aqui o lucro líquido, que foi de 14.000. Dizem assim: os resultados transitivos no início de N-1 são de 20.000 e no início de N-1 são de 34.000. Então, temos aqui a solução na demonstração dos resultados com os valores alterados. Temos aqui vendas no ano N, 100.004, custo de venda 80.000 e seu RAI, a sua subtração, deu 24.000. Temos aqui o imposto sobre o rendimento, que foi 7.200 e o seu lucro líquido foi de 16.800. Como sabemos, o imposto sobre o rendimento, como no exercício anterior,
provavelmente foi de 30%. Pois temos aqui no ano N-1 que houve um expresso no valor de 73.500 nas vendas. O custo de vendas foi de 60.000 negativo, onde fazendo 63.500 menos 60.000 dá 13.500. Imposto sobre o rendimento no valor de 4.050. E por fim temos o lucro líquido do ano N-1, ano que houve o expresso, no valor de 9.450. Depois temos aqui a demonstração das alterações no capital próprio, onde temos os resultados transitivos do lado direito. Temos aqui saldo em 1 de janeiro do ano N-1, que foi de 20.000. Depois temos o lucro líquido de N-1, que foi seu expresso, no valor de 9.000, aqui, 9.450. O saldo em 31 de 12 do ano N-1 foi de 29.450. O seu lucro líquido de N foi de 16.000, aqui, 16.800. E temos o seu saldo, não, temos o seu lucro líquido de N, que é de 46.250. Temos o saldo em 31 de 12 de N. Notas nas contas. Alguns produtos vendidos em N-1 foram indevidamente incluídos nos inventários de 31 de 12 do ano N-1 por um valor de 6.500. As demonstrações financeiras do exercício N-1 foram expressas para corrigir este erro. O efeito da expressão nessas demonstrações financeiras é apresentado abaixo, mas há efeitos N. Nós temos aqui o aumento de custos de vendas, que foi de 6.500, diminuição do imposto sobre o rendimento, que foi um valor negativo de 1.950, a sua subtração, que é a diminuição do resultado líquido, foi de 4.550. Temos aqui a diminuição dos inventários, que foi de 6.500. Temos aqui a diminuição do imposto sobre o rendimento a pagar, que foi de 1.950. E por fim temos diminuição dos capitais próprios, que foi de 4.450. Com isso, chego ao final do vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima norma.